Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diogo Burlamac mais uma vez. Estamos aqui para corrigir questões da banca Selecom, língua portuguesa da banca Selecom. Se você está chegando aqui agora, nós temos a aula 1 já disponível aí, né? Que você vai ver que aqui vai começar da aula 11, da questão de número 11, essa aqui é a aula 2, tá? Então você pode entrar nessa playlist aqui mesmo, tem a aula 1, que você vai ver a correção das questões do número 1 até número 10, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a tela, nós vamos seguir aqui trabalhando classe de palavras, tá? Nessas primeiras aulas, classe de palavras, para poder massificar bastante aí, preencher qualquer lacuna de dúvida que vocês possam ter, e tirar o máximo de dúvidas aí que a gente conseguir tirar a partir das questões da banca Selecom. Tudo bem? Então vamos lá. Questão do número 11 fala assim para nós. Passageiros aproveitam campanha e tomam vacina contra a gripe no metrô, né? Então, se você falar que tem uma campanha acontecendo, ó, tem uma campanha. Vejam que campanha é o nome que eu dou a alguma coisa, não é isso? E campanha, pessoal, não está qualificando nada, né? Não está expressando uma qualidade de nada. Não é verbo também, né? Não é um advérbio, ou seja, não expressa circunstância. Campanha é o nome de algo, né? Ou seja, o nome de algo que é feito. Às vezes para conscientizar a população, às vezes para imunizar a população, como é o caso aqui. Então, campanha é o nome que se dá àquela ação, àquele ato. E quando eu tenho quando eu vejo uma classe de palavras que nomeia as coisas, as pessoas, os lugares, os processos, nós temos o nosso substantivo, tá? Então ali eu tenho substantivo. O substantivo é a classe de palavra que dá nome às coisas, às pessoas, aos lugares, tudo bem? E tomar vacina contra. Pessoal, aqui é aquela que eu já falei na aula 1. Tem que gravar as preposições, não tem jeito, tá? Numa questão como essa, você precisa saber que contra é preposição. E preposição precisa olhar a lista, não tem jeito, não tem como pegar e ensinar para vocês. Olha, vou ensinar preposição aqui nesse caso, não tem como. Depende de vocês, né? Irem fazendo as questões, irem acompanhando, irem lendo ali a teoria, tá? Qualquer coisa pega a listinha, cola perto uma parede, perto de onde você estuda, na capa do caderno, enfim. Cola em algum lugar e dá uma olhada nas preposições, porque já vimos aí que se sua prova vai ser da Selecom, se é da Selecom que está organizando, já vimos aí que ela gosta bastante de preposição, tá bom? Vamos lá, questão número 12. No trecho, normalmente, o que mais se ouve falar de colágeno são os seus benefícios para a pele, mas saiba que ele também tem um papel importante em diversas condições. Quando eu falo saiba, eu estou querendo dizer, mas saiba você, tá? Saiba você. Tudo bem? Olha, saiba de alguma coisa. É como se eu estivesse falando assim também. Olha, sente aqui, cale-se, né? Ou seja, saiba que. Esse aqui, pessoal, esse verbo, né? Ele está no imperativo, né? Imperativo afirmativo. Lembrando, claro, quando eu falei assim, sente, cale-se, é que o imperativo ele pode indicar não só ordem, como foi isso que eu falei agora, mas também ele pode indicar um pedido, né? Uma súplica. Então, por favor, saiba, estou aqui, é um alerta nesse caso também, tá? Mas é o nosso verbo no imperativo afirmativo, tá? Obviamente, se estivesse no negativo, estaria ali, não saiba, tudo bem? Então, realmente é o imperativo. O imperativo eu acho muito tranquilo sempre da gente visualizar, né? Até por isso ele não é muito comum em prova, tá bom? Mas é muito tranquilo, né? Então o verbo está no imperativo, no modo imperativo. Vamos lá, seguindo aí. 13. Se esse hormônio está desregulado, haverá constante desejo para se alimentar. E assim você acaba ganhando peso. A conjunção destacada veicula o sentido de. Pessoal, o se também tem uma série de papéis. Tá? Então, assim como eu falei que ia fazer com o que, eu vou deixar um card aqui para você clicar e ter acesso a uma aula que eu fiz sobre funções do se, da palavra se. Tá, Diogo? Eu não lembro funções do se. Então, pode clicar aí nesse card, você vai ter acesso, ele vai te direcionar lá para a aula de funções do se, caso você queira rever esse conteúdo, tá bom? Mas, o que tem que ficar? É claro aqui, o se, quando ele a banca já está falando que ele é conjunção.
E realmente ele é uma conjunção aqui, tá? Quando o se é conjunção, pessoal, na maioria das vezes em prova, ou ele vai ser conjunção com valor de causa ou de condição, tá? Ele pode, em algumas situações, aparecer como consequência, não. Ele pode aparecer como concessão, mas é muito mais difícil, tá? Geralmente é condição e às vezes causa também. Só que veja bem, para ele ser causa, ele precisa me dar uma ideia de algo fatual, algo que você está afirmando, né? E se ele tiver um valor causal, o bizu vai ser eu tentar trocá-lo por já que ou por visto que, tá? Então, por exemplo, olha só a diferença dessa frase aqui para outra que eu vou falar depois. Se eu falar assim, olha, já que você gosta se você gosta de estudar português, então tá aqui a aula que eu prometi que ia disponibilizar para você. Então vejam que aqui não há uma ideia de condição, não é uma ideia hipotética. Eu estou falando, olha, já que você gosta de português, está aqui uma aula disponível para você. Ou seja, se você gosta de português, então está aqui uma aula disponível para você. Então, claramente, nesse caso, seria uma ideia de causa. Agora, se você fala assim, olha, se você me prometer que não vai demorar, eu te espero para ver o filme. Opa, aqui é uma ideia hipotética, né? Se não estiver chovendo, eu vou ao mercado agora. Então, é uma hipótese, né? É uma condição. Tudo bem? Ou seja, a condição para eu ir ao mercado é que algo não esteja acontecendo, tá? Então fica nessa ideia da hipótese, tá? A condição não é algo fatual, tudo bem? Então, olha só, apesar de eu não ter colocado o texto aqui, né? Eu tô com esse trecho do texto que eu poderia ter colocado aqui para ficar um pouco mais óbvio se esse se porque essa frase solta, assim, ó, se esse hormônio está desregulado, haverá constante desejo para se alimentar. Eu vejo na frase solta possibilidade também de você interpretar assim, olha, já que esse hormônio está desregulado, vai haver constante desejo de você comer, né? Agora, quando a gente olha para o texto fala o seguinte, em um estudo publicado no Journal Eat and Weight Disorders, os pesquisadores acompanharam 10 pessoas obesas e 12 com peso normal. Observaram que uma simples medida de colágeno aumentava os níveis de hormônio da fome, a grelina. Na verdade, a grelina avisa ao seu cérebro quando é o momento que você deve comer. Então, se esse hormônio está desregulado, haverá constante desejo para se alimentar. Realmente aqui, o melhor é que a gente marque condição, porque ele está falando de uma hipótese mesmo, né? Então, ele está falando da grelina, né? A grelina avisa ao seu cérebro quando é momento de você comer, e ele lança a hipótese, olha, né? Se esse hormônio está desregulado, vai haver o desejo de você se alimentar, tá? Então aqui ele está realmente retratando o estudo que foi feito, né? E aí a gente consegue matar sim a ideia de condição, tá? Estou falando isso porque se a gente olhar simplesmente para a frase como está aqui, sem olhar o contexto, tá? Eu peço desculpas de não ter colocado o texto aqui. A gente, sem olhar o contexto, a gente vai acabar ficando na dúvida se é causa ou condição, tá? A gente precisa do contexto desse parágrafo, né? Na hora da prova precisava voltar ao parágrafo para poder olhar e ter a ideia de que, opa, realmente é condição, aí fica tranquilo da gente matar a condição mesmo, tá bom? Então, 13b, vamos lá, questão de número 14, pessoal. A 14 fala assim para nós, a gente desenvolveu a tecnologia de inteligência artificial. O agente, pessoal, funciona, né? O agente funciona semanticamente como nós, com a ideia de nós, tá? Só que o agente vai concordar na terceira pessoa do singular, ok? Então, a gente vai, a gente foi, a gente é, maravilha? E cuidado que o agente, com essa ideia pronominal, ele é a gente, separado, tá? O agente junto é aquela pessoa, o substantivo, que é o agente de polícia, né? O agente comunitário, de saúde, tudo bem? Então, se o termo destacado fosse substituído pelo pronome nós, e é isso aí, ele vai trocar o agente, que dá uma ideia de mais de uma pessoa, né, de um grupo talvez, por nós, ou seja, duas pessoas ou mais, né? A reescrita da frase, à luz da norma padrão, no mesmo tempo verbal seria, então, olha, a gente desenvolveu.
O que importa, pessoal, é isso aqui, só esse trecho, né? A tecnologia de inteligência artificial por trás da função se mantém, ó, em todos eles, tá? Então o foco tem que ser só aqui na concordância verbal mesmo. A gente desenvolveu. Desenvolveu é pretérito perfeito. Então, a gente desenvolveu, nós desenvolvemos, ok? É passado. A gente desenvolveu, nós desenvolvemos. Desenvolvia me dá uma ideia de passado contínuo, né? Algo rotineiro no passado, pretérito imperfeito. Nós desenvolveu, pessoal, por mais que a gente ouça, às vezes, as pessoas falando assim no dia a dia, né? Para a norma culta, para a gramática normativa, você não pode, tem que concordar o verbo com o seu sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo fica no plural, tudo bem? E nós desenvolvíamos. Na verdade, o que ele fez? Ele colocou também no pretérito imperfeito com a concordância certa, né? Aqui também não, né? Acabei esquecendo de falar que nós desenvolvia também não dá, né? Porque está no singular, ele deveria ir para o plural, tá? Agora, nós desenvolvíamos também não funciona, apesar de estar no plural, e aqui ó, tem a desinência, né? Número pessoal da segunda pessoa do plural, que é o que está aqui. Só que a gente não pode, né, trocar desenvolveu por desenvolvíamos, porque você vai mudar o tempo verbal aí. Você passa do pretérito perfeito, que indica uma relação concluída no passado, para o pretérito imperfeito, que indica algo que se prolongava no passado. Então você perde você desfaz a mesma ideia que estava prevista no comando da questão. Por isso que a 14 é a letra C. Tudo bem? Então vamos lá. 15. A equipe multidisciplinar era composta por mais de 80 profissionais. Pessoal, verbos irregulares às vezes são um probleminha, né? Porque a gente precisa guardar os principais, não tem jeito, tá? Então, o verbo ser é um verbo, na verdade, defectivo, né? É um verbo defectivo, mas assim, de tão defectivo que nós chamamos até de verbos anômalos, tá? O verbo ser é um dos verbos anômalos, ou seja, ele tem muita variação no radical, né? Eu sou, tu és, ele era, eu fui, eu serei, eles foram, que eu fora, né? Então, se eu fora, né? Então, nós temos aí muitas variações no verbo ser, tá? Ele é um verbo com muita irregularidade. Mas quando você fala eu era, é bem diferente de eu fui, não é isso? Quando você fala eu fui, eu tenho uma ideia concluída, né? Ou seja, uma ideia que terminou no passado. Eu fui, sei lá, Diogo, o primeiro concurso que eu fiz, eu fui agente comunitário de saúde, então eu vou entender que você não é mais, né? Agora, quando você fala eu era, você pode dizer assim, olha, eu era contratado todo o tempo para tocar naquele barzinho da esquina. Me dá uma ideia de continuidade no passado também. Então, o era é o nosso pretérito imperfeito, tudo bem? Aí ele fala assim, se o verbo destacado estivesse no futuro do pretérito, aí eu já vou falar da primeira desinência modo temporal que interessa para nós, pessoal. A desinência modo temporal do futuro do pretérito que você precisa gravar é a desinência ria. Tudo bem? Então, desinênciaria. Óbvio que vai ter na segunda pessoa do plural, vai ter uma variaçãozinha, às vezes, para rie, tá? Mas na maioria das vezes é ria. Então, a desinênciaria, eu amaria, nós faríamos, né? Eles fariam, tá? Eles seriam. Então, a desinênciaria é a desinência modo temporal do futuro do pretérito. Ou seja, em outras palavras, é a desinência que indica que o verbo está conjugado no pretérito, no futuro do pretérito, tá? Ou seja, no futuro do pretérito do modo indicativo. Desinência modo temporal. Que modo? Indicativo. Que tempo? Futuro do pretérito, tá? Então, desinênciaria, já guarda aí, tá? No seu caderninho, que a desinênciaria é a desinência modo temporal do futuro do pretérito. Então, quando você passa para o futuro do pretérito do modo indicativo o verbo ser, né? A gente tem, obviamente, como eu já falei, a forma seria. Eu seria é o futuro do pretérito. Será, pessoal, é futuro do presente. Futuro do presente. O futuro do presente é muito tranquilo da gente perceber que o presente está aqui, o futuro do presente é qualquer coisa que acontecer do presente para frente, tá? Então, assim, será, ele será, eu serei, né? Nós faremos, nós amaremos, ou seja, daqui para frente. Tudo bem? Maravilha?
O seja está no subjuntivo, né? Que eu seja, né? E aqui também subjuntivo, né? Quando eu for professor, essa que seria a ideia, tá? Então, no indicativo seria desinência modo temporal do futuro do pretérito, tá? Eu vou falando as coisas aos poucos, tá, pessoal? Para vocês não ficarem lotados aí de informação, eu vou passando as informações, aproveitando as brechas que eu tenho aqui para ir colocando informações importantes que vocês precisam saber, tá bom? Vamos lá. Questão 16. No trecho, entenda, nós já vimos isso aqui, hein? Entenda, ou seja, lembra aquele modo verbal em que eu tenho ou uma súplica, um pedido ou uma ordem, né? Entenda, entenda você. Então, entenda, quando eu falo entenda, nós temos o nosso imperativo, pessoal. Muito tranquilo de ver, né? Então, entenda, sente-se aí, entenda. Agora, entenda como algo funciona, ou seja, algo funciona, alguma coisa funciona. Pessoal, quando a gente fala em modos, o modo imperativo eu já expliquei aqui, né? O modo indicativo vai ser aquele modo que me transmite uma ideia fatual, né? Alguma coisa que é um fato concreto. Então, apesar de ter o futuro do pretérito, né, que me dá uma ideia de hipótese dependendo do emprego, né? Então, apesar de ser um verbo do modo indicativo, o futuro do pretérito às vezes tem ali uma nuance, né? Ele pode expressar, dependendo do seu uso, uma nuancezinha de hipótese, de possibilidade, tá? Mas, assim, o verbo no indicativo, ele indica algo fatual. E o verbo no subjuntivo, sim, vai indicar uma hipótese, uma possibilidade, tá? Então, quando você fala, por exemplo, isso funciona, isso aqui é uma hipótese? Não é. É algo concreto, fatual, né? Então, isso aqui está no indicativo. Se fosse subjuntivo, estaria assim, ó, como funcionasse, ou seja, se funcionasse, né? Ou seja, que isso funcione. Eu espero que isso funcione, né? Seria essa a ideia, tá? Eu espero que isso funcione. Eu esperava que isso funcionasse. Então, vejam que aqui eu tenho subjuntivo, eu tenho uma hipótese, uma possibilidade. Mas quando eu falo isso funciona, eu estudo, você passará no concurso. Isso aqui são ideias fatuais, ou seja, são verbos que estão no indicativo, tá? Então, eu tenho modo imperativo e modo indicativo. Entenda, está no modo imperativo e funciona, está no modo indicativo. Então, letra B é o gabarito. Maravilha? Questão 17. O projeto foi, já vimos isso aqui também, né? Foi. Lembra quando eu falei do era? O era que era o pretérito imperfeito, e o foi eu falei que é o quê? Algo que se concluiu aqui, no passado, né? Ou seja, foi. Ele foi. O projeto foi o único latino-americano a chegar à etapa e passou 5 anos em desenvolvimento. A forma verbal destacada está flexionada na terceira pessoa do singular do... Pessoal, maravilha, né? É o pretérito perfeito, tá? Ou seja, algo que aconteceu. E vejam que é uma questão muito parecida com outra que nós já fizemos, tá? É pretérito perfeito, tudo bem. Agora, é do verbo ir ou do verbo ser, pessoal? Porque vejam que essa forma aqui também é igual, né? Se eu falar assim, ele foi para a escola, tem aqui do verbo ir, né? Agora, ele foi professor, do verbo ser. O que a gente faz? Coloca no presente. Coloca no presente, vê o que vai fazer sentido. O projeto é o único latino-americano. O projeto é. Agora, o projeto vai o único latino-americano? Não dá, né? Então, o projeto é, ou seja, é o pretérito perfeito do indicativo do verbo ser, mais uma vez, tá? Então, sempre que tiver com dúvida, que tiver na mesma forma, caiu uma questão como essa na sua prova, verbo ser, verbo ir, coloca no presente, tá? Que você vai ter esse trabalhinho aí, mas você vai conseguir analisar, você vai olhar para duas formas totalmente diferentes. E aí vai te tirar qualquer resquício de dúvida que ainda reste, que ainda falte, resquício que ainda reste, ficou meio esquisito, mas que ainda falte para você aí, para você matar a questão. Tudo bem? 18. O texto utiliza o recurso temporal na construção dos acontecimentos da narrativa. A frase, aí não precisava do texto, tá? Porque aqui é a frase e o trecho mesmo. A frase corretamente classificada quanto ao tempo é, então vamos lá. Mandei reformá-la. Mandei, pessoal,
Ou seja, já acabou, né? Eu já mandei. Ou seja, está lá atrás. Pretérito perfeito, né? E é do indicativo, porque é algo fatual, tá? Algo que aconteceu, tá? Então, aqui está fora. São 10 horas da manhã. Então, quando eu falo são 10 horas da manhã, pessoal, é o quê? Presente. E presente é um fato, presente do indicativo. Ou seja, são 10 horas agora, né? Perfeito, perfeito. Esta cadeira foi presente de Hélio Pellegrino. Futuro do subjuntivo, pessoal. Futuro do subjuntivo é, se esta cadeira for o presente do... Não, aqui não. Futuro do subjuntivo, não. Aqui é, de novo, o pretérito perfeito do indicativo, tá? E futuro do pretérito, a gente já sabe qual é a desinência, né? Qual é a desinência do futuro do pretérito, pessoal? Ria, ok? A mesa é velha. Me acompanha desde menino. Não, aqui deveria ser assim. A mesa seria velha, ou a mesa me acompanharia desde menino, né? Se fosse futuro do pretérito, tá? Então, aqui eu tenho presente, né? E aqui eu tenho presente. Ambos presentes do modo indicativo. Muito fácil, né? Vamos lá. Questão... Opa, pulei a 19. Questão 19. 19 fala assim para nós. Em velha, mais confortável. Pessoal, isso aqui tem que saber. Despenha aqui em prova, tá? Conjunção coordenativa adversativa. Mais, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Tudo isso aqui tem valor de contraste, oposição, tá? Adversão, que às vezes a banca traz como adversidade, não briga com a banca, diz que está tudo certo, tá bom? Então, o valor de contraste, de oposição, de ressalva. Velha, mas confortável. É uma ressalva. Velha, mas confortável. Então, o termo destacado tem o mesmo sentido da palavra. Por quê? Não. Por quê, pessoal? É sinônimo de pois, de já que, ou seja, pode me dar uma ideia de explicação ou até de causa mesmo. Também, na verdade, é uma palavra que vai incluir, né? Dá uma ideia de inclusão, de adição. Cuidado com o portanto. Eu ia falar dele, mas esperei para falar agora, tá? Por quê? As bancas são espertas. Você tem entretanto e no entanto. Aí ela vai tentar empurrar um portanto. Só porque termina com tanto. Mas isso está diferente. Isso é diferente, pessoal. Portanto, é sinônimo de por isso. Separado, tá? Por isso. Logo. Por conseguinte. Ou seja, vejam que é bem diferente, né? Então, tá? Pois, mas o pois depois do verbo, então tem o verbo e o pois na sequência. Ou seja, esse aqui é um valor conclusivo e não um valor adversativo, de oposição. Então, obviamente, como a gente já tinha visto aqui, o entretanto, né? Velha também, entretanto confortável. Velha também, todavia confortável. Velha também, contudo confortável, tá? Então, são sinônimos aí, vocês precisam saber esses valores dessas conjunções, tá? Porque facilita demais na hora da prova. Demais mesmo. E a última desse bloco, pessoal, diz assim para nós. Essas perguntas da menina o levaram a questionar o ritmo. Eu já falei na aula passada que o pode ser artigo, quando ele acompanha um substantivo. Ele pode ser pronome demonstrativo. Geralmente, quando ele é pronome demonstrativo, pessoal, ele vem seguido do que, tá? Eu quero o que está na vitrine. Eu quero o que está no balcão. Então, aquele que, esse que. E nós temos o como pronome oblíquo átono. Quando ele é pronome oblíquo átono, pessoal, ele vai ser um complemento de um verbo, normalmente, tá? Pronomes oblíquos átonos são esses aqui, ó. Me, te. Aí, terceira pessoa, eu tenho o, a, lhe e se, do singular. Aí, primeiro do plural, eu tenho nos. Segundo do plural, eu tenho vos. E a terceira do plural, eu vou ter os, as, lhes e o se de novo. Ok? Então, vejam que se eu falar assim, olha, nesse caso aqui, as perguntas da menina o levaram.
Então vejam que eu posso pensar que as perguntas da menina levaram alguém, não é isso? E esse o aqui, pessoal, é terceira pessoa. Terceira pessoa, a gente vai ter aqui geralmente um substantivo, tá? Então vamos supor que aqui eu tivesse essa frase aqui, ó. As perguntas da menina levaram o professor, né? Levaram o professor a questionar. Levaram o professor a questionar. Seria essa a ideia, tá? Só que ficou feio aqui, né? Deixa eu só dar uma melhorada aqui. Ficou bem ruim. Deixa eu só botar aqui. Então, ó, vamos supor que eu tivesse aqui levaram o professor. Levaram o professor. E se eu tivesse levaram, deixa eu mudar de cor, eu também poderia ter, por exemplo, levaram a professora. Vamos botar assim. Então, essas perguntas da menina levaram a professora a questionar. Ou levaram o professor a questionar. Vejam que, como a professora, vamos trabalhar com a professora primeiro. Como a professora é terceira pessoa do singular. Quem está aqui na terceira pessoa do singular, pessoal? O C, lhe, o a. O C não pode ser porque não tem valor de reflexividade. O lhe, pessoal, a gente vai ver que o lhe só funciona substituindo complementos com preposição. Então, quem leva, leva alguém, né? Ou levaram alguém. Então, vejam que não tem preposição aqui. Então, não pode ser o lhe, tá? A gente vai ver isso mais para frente em questões de concordância. Agora, o o é masculino, então só poderia ser a, né? Então, se eu quisesse substituir a professora por um pronome oblíquo átono, eu colocaria aqui, ó, essas perguntas da menina, a levaram a questionar. Então, levaram a professora, a levaram. E nesse caso é a mesma coisa. Quando eu tenho o professor, né, só pode ser o. Então, as perguntas da menina o levaram a questionar. Então, vejam que ali, inclusive, poderia estar assim, ó. Levaram-no. Levaram-no. Então, vejam que esse no aqui é a mesma coisa desse o que está aqui. Tá? Esse N está aqui só por uma questão de bom som, ó, de eufonia, para fazer uma ligação do som nasal com o som nasal. Tudo bem? Então, vejam que isso aqui não é um artigo. O artigo, pessoal, ele acompanha um substantivo. E levaram é verbo. O bizu está aí. É mais fácil de ver aqui. Ó. O ritmo. Aqui, beleza. Aqui é um artigo. O ritmo. Isso aqui é um artigo definido que acompanha o substantivo ritmo. Tá? Então, é artigo. Agora, aqui não pode ser artigo, pessoal. Aqui, primeiro, que tem essa ideia. Levaram-no. Ou levaram. Levaram alguém. E mais, para ele ser artigo, ele não podia, né? Se ele fosse artigo, ele não estaria aqui, pô. Né? Se tem verbo aqui, pessoal, o artigo não se relaciona com o verbo. O artigo determina, delimita um substantivo. Então, é mais um bizu para perceber que ali realmente não é artigo, tá bom? Então, nós ficamos com artigo e pronome, não é isso? Opa, perdão, né? Eu botei errado. Só inverti a ordem. Espera aí. É que eu estava olhando o ali e esqueci que o pronome estava primeiro na frente. Nós temos pronome, né? Que vem primeiro aqui. E depois artigo, tá bom? Pronome e artigo, 20, letra C. Tá? Então, assim, a importância de fazer um curso de questões é essa, né? Aprender primeiro como a banca cobra. Segundo, quais são as dicas, né, que um professor com experiência tem para passar para vocês, de repente, para fazer a prova, né? Por onde começar, que análise fazer, ou seja, um bizu como esse. Pô, não pode ser artigo se tem verbo ali, ele não vai delimitar o verbo. Então, essas coisas funcionam para esse tipo de curso, né? Ele funciona justamente para vocês que estão aí já estudando um tempinho e precisam fazer questões, tá? Eu espero que tenham gostado. Estou aberto aí a críticas, né? Desde que sejam com respeito, sugestões. Um abraço para todos, um abraço para vocês, tudo de bom, prazer estar por aqui. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, dê um like. Já falei que isso é importante para eu continuar disponibilizando conteúdos gratuitos para vocês aqui no YouTube. Um abraço, tudo de bom, bons estudos. Tchau!